gravando, né? Muito bem. Bom, pessoal, então, quero primeiramente, né, saudar e boa noite a todos, a todas. Bem-vindos, né, bem-vindas a mais um curso de bolso. Eu sou Alexandre, né, Alexandre Dantas, eu sou um dos cofundadores do Instituto da Cor. Inclusive o Elton é o presidente do Instituto, já já ele vai falar também com vocês. E o da Cor é um instituto que ele surge, né, para ser exatamente um agente no enfrentamento em relação ao racismo, né? Nós temos alguns objetivos bem claros, que são mapear, organizar, né, produzir dados, disseminar conhecimento, e exatamente o curso de bolso ele está atrelado a esse objetivo, né, a disseminação de conhecimento. Outro objetivo é a co-construção, né, de políticas com base em evidências, e trazemos alguns valores, né, que são caros, muito importantes, que são educação, conscientização, cidadania, ética, a elaboração, né, de pontes, diálogos, enfim. E, como eu falei, já adiantei para vocês, o curso de bolso guarda essa relação, né, com a disseminação do conhecimento, e a proposta, né, do curso de bolso é sempre trazer para a discussão temas, conceitos, né, assuntos extremamente relevantes, né, para a sociedade contemporânea, com o recorte, né, racial, de forma compacta, né, então a gente vai ter aí 2 horas, depois a Vanessa ela vai comentar a sistemática que ela quer adotar, mas em que pese ser um conteúdo tratado, né, de forma compacta, ele não deixa de ser denso, né, como a gente vai poder perceber. Eu vou apresentar a Vanessa, para quem não conhece, vou ler aqui o mini currículo que ela encaminhou, passo a palavra para o Elton, e o Elton passa a palavra para a Vanessa, para ela começar a explicar como é que vai funcionar. Bom, a Vanessa Lira, ela é artista visual, né, tem bacharelado, licenciatura, pós-graduada em História da Arte e Psicomotricidade. Ela é professora de arte na educação básica, atuando no ensino fundamental e médio, e também com a disciplina de investigação de processos criativos no novo ensino médio, orientando projetos nos mais diversos campos criativos existentes no mercado de trabalho. Nas horas vagas, é leitora e pesquisadora de artistas pretas. É casada com Anderson, fotógrafo e mãe do Theo, o menino que sonhava ser um dançarino vendedor de cookies na Lua já aos 4 anos. Então, Vanessa, quero agradecer, né, de imediato aí a sua presteza, né, sua gentileza de estar contribuindo com o da Cor nesse curso de bolso. Vou passar a palavra para o Elton e aí a gente começa. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Eu sou Elton, sou um dos fundadores do Instituto da Cor, presidente do Instituto. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse novo curso de bolso, mais uma edição do curso de bolso. Como o Alexandre falou, é uma estratégia nossa de disseminação de conhecimento, e a gente procura fazer isso ampliando cada vez mais o leque de assuntos e de questões ligadas à temática racial, para a gente também atingir o maior número de pessoas envolvidas com essa temática também, interessadas nessa temática também. E a disseminação de conhecimento é um dos pilares, né, para a gente combater o racismo, a gente acredita muito nisso. E eu fico particularmente feliz com o dia de hoje, né, com o curso de hoje. Primeiro, porque a gente vai falar de Rosana Paulino, mas segundo, não menos importante, porque quem vai conduzir esse trabalho é uma pessoa que eu falo que é uma irmã que a vida me deu, né, que é a Vanessa. Nós trabalhamos juntos durante muito tempo, a gente se conhece durante muito tempo, e tem uma coisa que eu preciso revelar aqui, acho que nem o Alexandre sabe disso, talvez nem a Vanessa saiba disso. A primeira pessoa que eu convidei para dar um curso de bolso fora nós, que somos os fundadores do Dacor, foi a Vanessa, tá? Então, o curso de bolso, inclusive, ele só ganhou essa ampliação, ela ganhou esses vários cursos que a gente está dando esse ano, né, Alexandre? Porque várias pessoas se voluntariaram, então, e doaram o seu tempo, o seu conhecimento, para construir isso junto conosco, para serem formadores do curso de bolso, né? E a Vanessa foi a primeira.
foi a primeira que se voluntariou, que quis fazer isso. Então, que bom que ela está conosco hoje. Então, estou muito feliz, de novo, muito emocionado, e espero que a gente tenha uma ótima noite, um ótimo curso. Eu sei que vai ser incrível. Bem-vinda, Vanessa. Obrigado por estar conosco. Obrigada, Elton. Obrigada, Alexandre. Obrigada pela confiança. Eu espero contribuir com as expectativas de vocês. Eu sou uma pesquisadora porque eu dou aulas, né? E um professor passa a vida pesquisando. E a ideia desse curso é a gente conversar, trocar experiências, à medida que vocês se sintam à vontade, eu vou pedir que vocês participem. Eu não queria que a gente ficasse só com um monólogo, como eu costumo dizer, em sala de aula. Se vocês puderem contribuir, o curso fica muito mais interessante. E então, levantem a mão, abram o microfone, interrompam, chamem e participem, porque fica muito mais legal a gente trocar ideias do que eu ficar aqui só expondo as minhas reflexões, né? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. E a gente começa. Eu queria muito, talvez antes da gente começar com a apresentação, alguém quer se apresentar, quer contar para a gente como é que veio parar aqui? Alguém? Já diz um sábio professor colega meu, o silêncio é um consentimento, já que ninguém gostaria de compartilhar, então a gente vai Acho que o começar. Éder vai falar aqui, Vanessa, desculpa. Oi, boa Oi. noite. Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Éder, eu estou morando atualmente em Florianópolis. Eu participei do último encontro que teve e gostei muito, eu não conhecia, foi minha companheira que eu trabalho com fotografia, estou me descobrindo um pouco dentro das artes visuais também, também atuo na área do audiovisual. Então, participei do último encontro que teve, gostei muito, fiquei mais de ouvinte, gostei muito do papo, das trocas que tiveram. Então, aí quando eu vi, acho que foi ontem, que ia ter esse novo encontro falando sobre a Rosana, como eu conheço um pouco do trabalho dela, mas o pouco que eu conheço eu gosto muito, então eu já me inscrevi para estar presente. Opa, bem-vindo, Éder. Valeu, obrigado. Fica à vontade, então, para compartilhar aí as suas impressões, tá bom? Então, vamos lá, se alguém mais quiser falar, é só chamar, e aí a gente vai trocando ideias. Bom, eu conheço o trabalho da Rosana desde a universidade, me despertou muito interesse as questões de identidade e de memória coletiva que ela imprime à obra dela, né? Então, ela traz muitas reflexões sobre como a gente se constitui um povo brasileiro e qual é a nossa identidade coletiva, a nossa memória coletiva. Então, ela tem uma contribuição bastante importante nesse novo movimento que a gente tem percebido, que é um revisitar a nossa história, né? Eu não sei vocês, mas quando eu estudei história na educação básica, a gente não tinha espaço nenhum, eu posso dizer, para questionar a verdade que nos era contada. E hoje em dia a gente tem uma abertura diferente. Acho que a gente tem muito que caminhar nesse sentido, mas a gente tem
a possibilidade de questionar. E mais do que isso, a possibilidade de ouvir o outro lado da história. A história ela é constituída pela visão de quem vence, né? E a gente nunca escuta a visão de quem perdeu, ou de quem foi oprimido, ou de quem perdeu mais, ou de quem venceu pouco. E a gente tem sempre muitas outras participações na história. E a Rosana traz no trabalho dela a possibilidade da gente refletir sobre isso e da gente lutar contra as questões do apagamento, das conquistas, das lutas, dos feitos de pessoas pretas, de pessoas que são a maioria do nosso país e que a gente erroneamente acha que estão em desvantagem, né? Então a gente tem a possibilidade de recontar essa história e a Rosana dá essa abertura na obra dela para a gente pensar e para a gente entender da onde vem a nossa origem, né? Eu fiz um fio aqui pensando em toda a obra da Rosana, que é muito vasta, muito rica e muito importante, e a gente vai caminhar por essas obras. Eu fiz uma pequena curadoria dentre as milhares de obras dela, muito interessantes e que trazem esses questionamentos e essa narrativa para a gente discutir como é que a gente percebe a identidade e a nossa memória coletiva através da obra da Rosana. Eu queria trazer um primeiro conceito, que é a questão da obra aberta. A obra aberta é uma característica da obra de arte contemporânea, mas que se estende a qualquer tipo de produção artística. Um artista tem um fio condutor, ele tem um raciocínio, ele tem uma linha de pesquisa, mas a obra, a partir do momento que ela é exposta, ela está aberta a centenas de outras leituras que o artista nem sequer pensou na hora de produzir. É uma característica que foi atribuída à obra de arte a partir da contemporaneidade, mas se a gente voltar na história, a gente vai perceber que a gente pode fazer isso com todo tipo de obra de arte. Então, a primeira obra que eu trouxe para a gente pensar um pouco sobre a questão da abertura da obra é Assentamento. É uma instalação, ela é composta por diversas linguagens, né? A gente tem impressão sobre linóleo, a gente tem madeira, a gente tem vídeo, e a Rosana trouxe essa instalação numa retrospectiva, a primeira retrospectiva dela na Pinacoteca do estado de São Paulo, e eu queria ouvir um pouco de vocês, se vocês se identificam com essa obra. Me contem. Se sim, digam mais um no chat. Vocês podem escrever no chat. Ou podem compartilhar por escrito também as suas impressões. Mas eu queria saber se vocês conseguem se identificar com a obra. Eu consigo, pela questão, enfim, né, dessa negritude, e por ela estar exposta, né, apesar de ser de uma pessoa, de uma mulher,
mas em alguns casos, certas vivências, eu também me sinto exposto, né? Não sei se é o coração, parece um coração ali, né? Que ela, não sei se foi uma costura, mas enfim, de certa forma exposto, assim, também em alguns locais, enfim. Então, também me atravessa. Eu também me sinto bem tocada com essa instalação da Rosana, porque ela tem uma questão visual e sonora muito grande, né? Que tem os videozinhos de barulho do rio, do mar, e também porque a primeira vez que eu vi essa obra, eu me identifiquei muito eu identifiquei muito a imagem dessa fotografia dela no corpo da minha mãe. Então, isso foi algo muito que me puxou muito, assim, sabe? Paola, obrigada. Éder, obrigada também. Mas alguém queria dizer alguma coisa? Tem duas coisas já bem importantes que o Éder e a Paola mencionaram. No chat, a Karina, ela se manifestou aqui. Oi, Elton. Falhou no começo. A Karina, no chat, ela se... no chat. Além da exposição, Coração Aberto me traz uma ideia de maior humanidade de vida. Não consigo abrir o microfone. Não tem problema, Karina. Pode escrever, a gente lê, tá? Fica à vontade. O Coração Aberto, então, a gente tem duas coisas aqui, né? A humanidade, a vida, mas o coração está exposto, como o Éder falou, né? E o Éder também comentou a questão da costura. A costura é muito, muito presente no trabalho da Rosana. E eu acho que até quando ela não usa costura, ela costura os elementos, né? Então, a gente tem o vídeo, que a Paula comentou, traz uma sonoridade para esse espaço, para essa composição da obra. O vídeo chama-se Mar Distante. E a costura, uma vez a Rosana comentou que quando ela usa a costura é numa intenção de sutura e não de trazer uma coisa bem acabada, né? Então, sempre que a gente vê a costura no trabalho da Rosana, é para trazer essa ideia de desconstruído e reconstruído. Mas como a gente pode ver, a obra reconstrói a imagem de uma maneira meio torta, né? E essas marcas de experiência, de vivência, ficam traduzidas nessa coisa desalinhada do remontar a figura. A Paola que falou que reconheceu o corpo da mãe. Aí a gente pega um ponto muito importante na obra da Rosana, que é a memória coletiva e que é o trazer imagens que vão nos despertar relações muito pessoais com o nosso acervo de imagem. A Rosana usa o próprio acervo de imagens, o acervo da família, e tem uma parte que ela pesquisa também, mas ela traz muito essa questão de chamar a nossa memória coletiva para aquilo que nos é comum lá no princípio da nossa Constituição como povo brasileiro, né? Eu vou mostrar uns detalhes da obra, porque de longe, e para quem não viu, a Paola, me parece, já viu a obra pessoalmente, a gente não tem só madeira aqui, a gente tem mãos, né? Vocês conseguem perceber nessa imagem? E aí depois tem uma outra imagem que também faz parte dessa instalação e que traz a costura
mais evidente, como o Éder já havia percebido lá no coração, né? E a questão da exposição do coração, né, que traz aí um elemento vital para essa leitura de obra. Mas vocês já conseguem perceber, então, que a gente está falando de uma conexão com a obra e dessa possibilidade da gente poder entender a partir da obra da Rosana aquilo que nos é uma experiência própria, né? E a Rosana vai trabalhando isso ao longo da sua produção. E nessa obra Assentamento, ela vai fazendo referência à nossa própria história, né? Aos elementos que a gente já conhece. Então, a questão da simbologia no trabalho da Rosana também vai aparecer o tempo todo nos remetendo ao nosso princípio, a construção do nosso povo mesmo, né? Da nossa própria história e de como o Brasil começou. Aí a gente vai falar um pouco da arte contemporânea através, eu selecionei a obra Ainda a Lamentar. O que a arte contemporânea traz que a gente percebe no trabalho da Rosana? A utilização de objetos do cotidiano. É uma característica própria da arte contemporânea, porque até o final do século XVIII, XIX, enquanto a gente ainda vivia um processo de criação de arte mimética, a gente não tinha a possibilidade de integrar novos materiais. A arte contemporânea é que vai possibilitar ao artista aproveitar elementos do cotidiano e trazer como simbologia na obra de arte. E aí a gente tem uma série de pequenos elementos aqui que a gente vai descrever na ficha técnica da obra, como cerâmica, cordão, madeira, plástico e metal. Mas a gente consegue ver, me digam vocês, o que vocês conseguem identificar aí que tem a ver com o nosso cotidiano? Ou que sejam objetos distantes dessa produção artística? Tem um bonequinho, né, de plástico, eu acho. Pode ser pelo chat também. Eu percebi também essa boneca, né, de cor branca, né, dando a entender essa questão racial também. Quem foi que falou comigo? Não vi acender a janelinha. Foi o Éder. Isso, alguém comentou sobre a boneca, que eu também havia enxergado essa boneca de cor mais clara, né? O resto eu não consigo identificar muito bem. São elementos que imitam utensílios de cozinha, né, de uso cotidiano. Esse primeiro, que é o único, porque essa obra eu nunca vi ao vivo, esse primeiro que me parece uma imagem, mas eu não tenho certeza do que é. A bonequinha, né, que eu acho que tem duas possibilidades aí, que é trazer uma pessoa, né, de cor branca e de trazer um elemento de infância. E que também me desperta alguma relação entre a mulher e o papel da mulher negra lá na época da escravidão, né, no início da nossa história, com as relações que ela mantinha, tanto com os serviços domésticos quanto com a criação dos filhos
dos patrões, dos senhores, né, que eram brancos, na verdade. Então, a gente tem aqui um elemento de peso, né, a sensação que a gente tem quando a gente observa essa obra. A Ieda também mencionou um anel. O anel pode ter essa relação de... Eu não sei bem se a gente podia usar a palavra compromisso, mas me lembra também uma questão de aprisionamento, sabe? Uma coisa meio de algema. E tem esse peso que ela faz carregando as coisas, né? Carregando esse volume. E aí ela nos remete de novo a essa situação que a gente tinha lá no princípio da história. Um pouco dá para ver também aqui no soldado, né, que já é de terracota e que traz elementos, de novo, que trazem essa sensação do peso, que trazem essa sensação do carregar algo que não é meu e da importância desse corpo, né, de como esse corpo é utilizado, de como esse corpo é o suporte para carregar esses elementos. Tem uma questão aqui que eu não falei, mas que tem a ver com o nome da obra também, né? O nome da obra pode nos levar a pensar sobre algumas coisas e abrir aí um caminho para essas reflexões que são tão importantes no trabalho da Rosana. Então, ainda a lamentar, né? O ainda a lamentar nos faz pensar que a situação ainda não acabou, né? E como é que ela se renova nos dias de hoje? Como é a presença da mulher na sociedade hoje, a presença da mulher negra na sociedade hoje, que é uma coisa que a Rosana também faz a gente pensar, também faz a gente refletir qual que é esse papel, qual que é o lugar desse corpo, qual que é a utilização desse corpo, onde está esse corpo, né? E aí a gente tem a permanência das estruturas. Quais são os elementos que chamam a atenção de vocês nessa obra? São muitos. Eu acho que esse desenho, né, parece ser de um casco, assim, de um navio no meio, tanto, enfim, as imagens, né, dos corpos, crânio. Aquela parte vazada ali também. Esse trabalho, ele parece muito um plano de estudo mesmo, né? Você tem, se não me engano, ele é basicamente todo em tecido, aí ele é costurado, né, para se organizar todo, deve ser uma planta baixa acho que de um navio negreiro, tem esse corpo que está fotografado naquela fotografia científica, né, que faziam na época para delimitar tipos e tudo mais. Nossa, tem muita coisa, assim, sabe? Eu fico muito passada quando eu olho para esses trabalhos da Rosana Paulini, especificamente, porque ela vai muito além, assim, nesses trabalhos, sabe? Ela traz umas coisas muito potentes. As, eu acho que isso daqui tem uma parte que eu acho que são assim, os anúncios, parece anúncios que rolavam naquele período de, sei lá, de anúncio de que alguma pessoa escravizada fugiu, ou um lugar que está sendo para comprar bananas, coisas do tipo. Aí, só que esses daqui que estão do lado, em vermelho, eu não sei do que eles são, mas eles me lembram esses anúncios também. Por isso que eu gosto de ouvir as pessoas, porque
a gente consegue se conectar com a obra. A gente consegue perceber, e foi a Paola que falou comigo, né? Foi, né, Paola? Essa riqueza do trabalho da Rosana. A quantidade de elementos que a Rosana usa nem é uma coisa, porque tem sempre uma questão na obra de arte com relação à composição, a quantidade de elementos que a gente vai utilizar na obra, como é que a gente vai equilibrar esses elementos, como é que eles vão se conectar entre si. A Rosana usa uma quantidade enorme de elementos, que é muito mais difícil trabalhar dessa forma, e ela usa a quantidade com uma simbologia bastante densa. E ela usa tudo isso de uma maneira muito, muito inteligente, porque ela está falando de várias questões muito difíceis que provavelmente as pessoas não querem discutir, as pessoas não querem ver, mas ela usa de uma maneira tão visualmente convidativa que a gente para olhar. Ela está falando de violência, ela está falando da utilização estrutural desse corpo, ela está falando dos anúncios que nos remetem às fugas dos escravizados, ela está falando do navio negreiro, que já nos remete a uma série de situações muito violentas. Ela traz sutilmente os azulejos portugueses na presença desse azul coloridinho aqui embaixo. E ao invés dela repelir a nossa leitura, ela nos convida a entrar na obra. Isso é uma estratégia muito inteligente e muito importante para todos os artistas que querem falar sobre assuntos muito difíceis. Ao invés da gente expor a violência escancarada, a gente expõe pequenos elementos que vão nos levar a refletir sobre questões da violência, sobre as questões difíceis que a gente não quer discutir, mas uma vez que a gente já se conectou à obra, a gente se perde aí dentro e vai fazer todas as leituras que a Rosana quer que a gente faça. A questão do uso das letras vermelhas, a questão da linha vermelha que a gente viu antes, é tudo muito sutil. A questão da costura o tempo todo, de parecer um plano de estudo, de tudo parecer conectado e planejado para. A questão da utilização do corpo como uma ferramenta de trabalho e a ausência da identidade. Eu não sei quem é essa pessoa. E, ao mesmo tempo, ela representa a todos que viveram a situação ou que puderam se perceber envolvidos nesse período da escravidão, da exploração do corpo e que, ao mesmo tempo, originou a identidade brasileira. A gente se reconhece aí. Por dentro da estrutura, a estrutura permanente é igual, né? O crânio, o esqueleto, somos todos a mesma estrutura. Tem alguém que falou comigo no chat, deixa eu só ver. Ah, Lélia. Exatamente, Lélia. Exato. É como se o corpo não tivesse
não tivesse escolha. Ele está ali para suportar, né? E quando a Rosana traz a permanência das estruturas, ela também fala disso. E quando ela traz a mulher negra puxando os elementos, ela também fala disso. Não é uma questão de escolha, é uma questão de ferramentalização do corpo, né? Não tinha o respeito, não tinha a possibilidade de fazer com que houvesse o bem-estar, o respeito ao ser humano. Era um instrumento de trabalho. E a Rosana traz isso também quando ela desconstrói e constrói torto, novamente, né? Essa alteração da estrutura corporal também remete a essa violência. E quando ela usa a costura para falar sobre isso, ela também traz essa questão do se remontar o tempo todo, né? E de como isso é difícil da gente perceber. A ausência da identidade das pessoas, a ausência da questão daquilo que nos faz diferentes um do outro, né? Eu não tenho olhos, eu não tenho rosto, eu não tenho quase que o tempo todo eu sou uma figura ferramenta, um instrumento, né? A escrita vermelha não está aí por acaso, né? A escolha da escrita vermelha é essa correspondência com a violência também. E as referências históricas estão aí o tempo inteiro, né? Coisas para a gente voltar lá no princípio e questionar como é que se deram as construções, a identidade desse povo, como é que isso foi sendo coordenado, né, como um plano de estudo, como um plano totalmente estruturado a partir da exploração que a gente viveu. Nessa última obra dessa série que eu trouxe, que é o Atlântico Vermelho, todas elas são impressões digitais sobre tecido e recorte e costura. Então, tem sempre a presença dessa desconstrução e uma remontagem disso numa outra imagem, algo que nos remete à estrutura, né? Primeiro do corpo, depois de como as coisas se deram, então os navios estão presentes de alguma forma. Nessa última imagem, o azulejo português está mais evidente, né? E traz essa inserção da cultura numa cultura que já tinha uma estrutura e que foi escondida por esses azulejos, e a questão do vermelho e do Atlântico vermelho, né? Dessa coisa do cruzar o oceano e trazer essa violência que parece muito sutil na obra da Rosana, mas que a gente sabe que nos remete a um período de muita violência e muito desrespeito a essa nossa identidade. E aí a gente já entra, né, na identidade, pensar um pouco nesse trabalho que é um pouco diferente. Nesse aqui, a Rosana não traz a costura, mas ela traz a colagem. E eu queria que vocês me contassem um pouco o que vocês conseguem perceber aqui. Bom, para mim o que chama atenção são essas formas geométricas aí coloridas.
De imediato foi a primeira coisa que eu bati o olho. Isso que a Helena falou, a mulher com os olhos tapados também, isso. A Helena? Helena, você está aí, Helena? Sim, cheguei atrasada, mas eu cheguei. Isso, Leandro. A Bel também faz contribuições bem importantes sobre essa análise. E a Rosana traz, né, essa questão da opressão o tempo todo. De novo, né, como a Helena observou, a gente tem os olhos aqui escondidos. E o Alexandre notou as formas geométricas. Em algum momento, a gente teve uma identidade visual brasileira trazida por essas questões do modernismo. Essas cores foram muito exploradas no modernismo. E a Rosana traz esses elementos geométricos e essas cores para dentro da obra dela e traz em preto e branco imagens que não cabem dentro dessas formas. Essas imagens, elas não se comportam dentro desses espaços geométricos. E aí a Rosana começa a trazer um ponto muito importante para a construção dessa identidade de arte visual brasileira, que hoje em dia se expande, vai para além da obra da Rosana, existem outros artistas trazendo esses elementos, mas que vai fazer a gente questionar a questão visual brasileira. Quem é que determina uma obra que identifica o Brasil, né? Como é que esse Brasil aparece na obra? E ela traz esses elementos puramente brasileiros que não cabem dentro dessas formas geométricas para remontar esse período em que o modernismo tenta fazer caber ali uma leitura de Brasil dentro de uma ótica completamente europeia, né? E que está sendo contada por um outro lado da história, né? Não por quem viveu a identidade brasileira, a construção desse povo brasileiro lá no nosso início histórico, né? Então a Rosana vai trazendo esses elementos e a simbologia histórica segue aparecendo, né? O corpo negro, como que ele aparece, a questão da utilização como ferramenta que o Leandro e a Lélia trouxeram, né? É aquilo que era útil, a questão do amamentar, do criar o filho, até de violência obstétrica mesmo, né? Houveram pessoas que foram trazidas apenas para gerar, né? Durante o período da escravidão. O Leandro fala mais uma coisa que eu não me lembro o nome da artista, mas ela ressignifica os quadros do Debré, trazendo personagens exatamente. Então, os artistas que compactuam dessa revisitação da história, eu não sei se é a Geviana, também não me lembro o nome da artista, mas que traz essa releitura e esse movimento contra o apagamento, que é todo o esforço da Rosana, né? De trazer de novo qual é a importância desses personagens na nossa construção histórica e identitária, né? Depois eu vou procurar essa artista também, porque eu não me lembro o nome dela. Eu já vi essa releitura
mas eu não me lembro realmente o nome da artista. Então, dentro dessa geometria brasileira, e eu vi um vídeo da Rosana construindo essa obra, é tudo muito calculado, né? Ela vai colando esses elementos com pinça, e aí ela remonta essa ideia, né, de o quanto a gente não cabe dentro de uma cultura que não é nossa, dentro de um formato que não nos traduz, né? Dentro, nem a gente, pessoa, nem a nossa fauna, a nossa flora, tudo isso vai ficando à margem dessa ideia de padronização, dessa ideia de geometrização. Mais alguém no chat? Exatamente, o tempo todo, né? E depois a gente fica se questionando, há quem pergunte ainda se há racismo estrutural, e aí a gente vai observando essas coisas na sociedade e vai retomando a consciência desse estado de extrema violência. As mulheres, não só as mulheres, os homens negros também foram submetidos o tempo todo, né? E a gente precisa retomar isso. Mas a Rosana traz uma questão, que a gente vai falar daqui a pouco disso, se não adianto a obra aí. Aqui é uma última obra da geometria brasileira, mas eu vou retomar essa questão da violência. E um outro panorama que a Rosana traz, que é muito difícil, né, da gente desprender a questão da violência, mas é importante a gente pensar em como a gente vira essa página, né? E a Rosana fala um pouco disso também. Então, a geometria brasileira. Ah, tem mais uma. Aí ela traz até a figura do indígena, né? Nessa ocasião também, nesse trabalho de colagem. E a ausência da identidade. Os olhos dizem muito sobre a identidade da gente, né? E daí, quando ela cobre os olhos o tempo todo, ela também está trazendo essa questão do apagar a identidade das pessoas que aqui viviam e constituíam o povo brasileiro, né? Aí a gente chega à memória coletiva. Alguém... Bom, acho que a Paola já deve ter visto. Quem daqui já viu essa obra pessoalmente? Eu nunca vi pessoalmente Sabe o as que obras é? da Rosana. Você sabe o que é, né, Paola? Sei sim. É porque a Rosana, ela disponibiliza muito do processo criativo dela em materiais de educativo, né, no próprio site dela. Uhum. Então, a gente consegue ter muito acesso, assim, às produções dela. Sim. Quem não sabe o que é, então, e queria me contar o que acha que é. Uhum. Ninguém? Um palpite? Ou todo mundo já sabe? Parece que são pequenos retratos, a Ieda disse.
Bom, aqui a Rosana, a Sheila matou, ó. Pequenos patuás, exatamente isso, Sheila. A Rosana traz pequenos patuás e ela usa, assim, retratos. Vou passar adiante para a gente ver um mais de perto. Ela constrói todo esse acervo. Cada vez que ela monta esse trabalho, ela monta de formas diferentes. Essa montagem, se eu não me engano, eu tinha 700 e poucos patuás, 700 e muitos patuás, que foi nessa retrospectiva da Pinacoteca. E ela traz esses pequenos patuás com impressões fotográficas de família. E essas imagens vão trazer nossa memória coletiva, né? Quem já não viu uma foto parecida na casa da avó, da bisavó, não sei a idade de vocês, na casa da minha bisavó haviam retratos assim. E nesse trabalho a Rosana traz definitivamente as questões de memória coletiva com muita força. Não tem como a gente não se conectar com a história da construção da nossa família quando a gente vê esse trabalho. A gente se vê nessa obra. E a Rosana nos convoca, nesse momento, a se conectar, a nos conectarmos com aquilo que a gente tem de mais identitário, né? Com o início da nossa construção, com o início dessa identidade brasileira. Leandro, achou a artista? Depois eu vou olhar, tá, Leandro? O link. Então, nessa obra, a Rosana traz com muita força essa questão da nossa identidade familiar. E fica impossível a gente não entender que a gente veio do mesmo lugar, que o povo brasileiro foi construído a partir desse panorama da nossa história, e que não tem como a gente não fazer parte dessa identidade, e não tem por que a gente não entender qual que é a nossa origem, né? E aí a Rosana traz essa relação que a gente pode estabelecer tanto com a obra de arte, quanto com a nossa história pessoal, quanto com a história pessoal da Rosana, quanto com a história do nosso povo. Ótimo, Leandro, obrigada. Depois eu vou pesquisar também, vou adicionar essa pesquisadora aos meus contatos. É a Natália, acho. Foi a Natália? A Karina que falou, que é a Geviana. Isso, bacana. Então, a Rosana traz aqui as questões de identidade e, de novo, ela traz a costura, ela traz essa conexão, essa delicadeza em conectar a gente com a obra de arte e essa costura que não é bem feita, bem acabada e de um elemento tão próprio da nossa cultura, que são os patuás, né? Vocês se identificam com essa obra? Me contem se vocês já viram imagens parecidas. Então, eu achei lindo e forte, até provocante, pelo fato de que é isso, né? Muitas famílias negras não possuem também um álbum de família, né, completo. Eu, por exemplo, o meu avô, por parte de mãe, ele só tem uma foto. Eu não conheci ele porque ele faleceu quando eu era criança.
E eu só tenho uma foto dele, toda a família, só tenho uma foto dele até hoje. Então, e ela trazer, né, essa parede com tanta força, com tantos retratos, né, construindo famílias negras, eu achei incrível, assim, essa memória coletiva que passa realmente, né, que eu, né, não tendo parentes meus nos retratos, mas eu consigo me identificar, né, como se eu, enfim, chegasse até essas imagens. Achei muito lindo. Obrigada, Éder. A Karina também disse que tem muitos retratos assim na casa dos pais. A Andresa também se identifica. É quase que uma identificação coletiva, né? Não tem como a gente não se perceber. Esse foi o primeiro trabalho da Rosana que me despertou a pesquisar as questões identitárias na obra dela e pensar a construção dessa imagem de arte brasileira, porque eu acho que, para além de todas as questões que a Rosana discute, o trabalho dela é de uma importância infinita para a gente pensar o que é a arte brasileira, que conta a história do Brasil enquanto importância criativa, enquanto figura criativa, aquele que tem o poder de contar a história, vista de um outro ponto de vista, vivida por outras pessoas, e a importância dessa relação com uma identidade que condiz muito mais com a nossa, com as nossas questões do que as que se pretenderam firmar no modernismo, por exemplo. Cada momento tem a sua importância, tem a sua história, mas o que traz a Rosana e outros artistas brasileiros em termos de contribuição da revisitação da nossa construção histórica como identidade, como povo brasileiro, faz a gente caminhar por outros lugares. A Andresa também está contando sobre a bisavó materna, Dona Nega, que também só tem um único registro fotográfico. Então, eu acho muito bacana a gente poder se encontrar dentro de uma obra de arte, e a Rosana traz isso de uma maneira muito bonita, né? Por último, não menos importante, eu trago os bastidores. E aí sim, a gente tem, de novo, né, um convite muito, muito, muito singelo e, ao mesmo tempo, intenso, né, que a Rosana nos faz. Primeiro que essa estratégia dela, essa linha de raciocínio da produção dela, de nos convidar para dentro. A obra da Rosana nos chama para dentro da obra, né? A gente não é repelido. E uma vez que a gente está dentro, a gente não consegue mais sair. E aí a gente vai refletir sobre as questões que ela traz. Então, os bastidores têm uma infinidade de elementos aqui muito importantes, implícitos e explícitos, que contam essa questão que é tão cara para a Rosana e que é tão importante, que é o costurar a vida na arte e as questões de pertencimento, as questões de entender onde é que a gente está, quem somos nós, qual é a nossa identidade enquanto povo, como é que tudo isso começou, né? E o que a gente precisa fazer para trazer essa propriedade da nossa identidade à tona.
queria ouvir um pouco de vocês o que são os bastidores antes de mostrar os detalhes. Essa obra também tem várias formas de ser montada, então essa é uma das... Eu confesso que aqui eu peguei a foto que estava melhor definida, não lembro a exposição em que ela estava, porque trabalhar com imagem na internet é bem difícil, então eu precisava que a obra tivesse uma definição bacana, né, para vocês poderem apreciar. A Andresa já falou que essa obra é intensa, costurando as conexões da identidade. Eu quero ver essa coisa do Eustáquio também. Eu acho que eu já vi alguma coisa, mas não vi tudo, Elton. E mais? O que temos o que lembra, né? A palavra bastidor traz já uma série de coisas para a gente pensar. O que vocês pensam quando vocês pensam bastidor? Povo tímido, só gosta de escrever. A Karina trouxe uma reflexão bem interessante aqui. A Karina trouxe aqui, essa é uma das obras que mais mexe comigo também, Karina. Parece o bastidor da opressão, né? Porque quando a gente pensa bastidor é o que está por trás, como a Andresa trouxe, colocando os corpos negros sem voz, sem pensamento, sem visão. Acho que essa obra resume toda a violência e mais um pouco, né? E é importante dizer que o ponto aqui faz toda a diferença, né? O bordar era uma habilidade muito exigida das mulheres, né? Desde o processo da escravidão até o século XIX, em que elas ainda eram mantidas as empregadas, né, as que cuidavam das casas, e elas precisavam saber bordar, costurar, enfim, mas o bordado tem uma questão estética que é a beleza do que está por trás, né? O ponto, ele só é considerado perfeito se o avesso do bastidor for perfeito. E a Rosana traz esse ponto doído, né? É um ponto mal feito, é um ponto que traz a violência no próprio ponto. Se é assim pela frente, que dirá por trás, né? Então, essa questão do bordado que a Rosana traz e da costura ao longo de toda a obra dela, fala sobre essa violência o tempo todo, da maneira mais delicada possível. A Rosana traz essa intensidade da violência, e a gente não tem como não pensar nessa questão do calar, do não ver, da ausência da identidade, né? Do número ao contrário, do tudo pelo avesso, sabe? Do que está por trás, né? Até do sufocar, né? Então, ela tem vários, né, momentos dessa produção, e ela consegue trazer, né, o grito silenciado, a violência de não ser ouvido, como a Andresa está trazendo aqui, a invisibilidade, que é aquilo do que está por trás, a ausência do pensar, e essa maneira tão delicada, que ao mesmo tempo é tão intensa, e traz essa violência com tanta força, né? E o costurar
no trabalho da Rosana é essa dimensão que atravessa a obra de arte, que vai fazer a obra de arte se conectar com a própria vida e nos conectar a ela, né? Nos costurar dentro dessa produção, dentro desse reconhecimento de nós mesmos, né? Tanto da história quanto da gente como pessoa, da gente na sociedade e do que a gente faz com isso, né? De como a gente está impresso nisso e responsável por isso. Então, desse pertencer a essa história e desse entender que a gente é parte dessa construção, dessa história toda. Por último, e não menos importante, eu trouxe uma frase que os meninos até trouxeram na divulgação do curso e que a Rosana traz e que eu acho que é isso que ela exprime na obra dela, né? A arte negra não é moda, não é onda, a arte negra é o que a gente é. A arte negra é o Brasil, é a nossa história, é a construção da nossa identidade, é aquilo que nos faz pensar em acontecimentos do contemporâneo, como é que a coisa se dá e da onde é que ela veio, né? Esse movimento de poder voltar e entender a história do ponto de vista dessa construção do que é o povo brasileiro é uma contribuição sem tamanho da obra da Rosana. É uma contribuição que faz a gente pensar aí uma série de coisas que a gente precisa corrigir e rever e atribuir autoria, atribuir importância, né, para a gente se entender enquanto povo brasileiro. E uma última coisa que eu queria dizer, e que talvez tenha ficado claro ao longo da nossa palestra, né, que a arte não é sobre beleza. Quem escreveu isso foi Joseph Kosuth, um dos maiores representantes da arte conceitual mundial, é um artista estadunidense, mas que traz esse viés estético que a arte contemporânea explora e que a Rosana explora tão bem no trabalho dela. São questões muito importantes para a gente pensar e reconstruir ou consertar uma série de coisas que a gente precisa consertar na nossa história e revisitar o tempo todo. Aqui ficam as referências bibliográficas para vocês, se quiserem se aprofundar. A gente vai abrir, agora eu queria poder ouvir vocês, entender aí como é que essas questões tocaram vocês e conversar um pouco mais sobre tudo isso que a gente falou, que a gente levantou através da obra da Rosana. Vanessa, só queria pedir uma gentileza, se você pudesse copiar e colar essas referências aqui, que estão nesse último slide, não precisa ser agora não, hora que der. Isso. Eu já faço. Perfeito, aí o pessoal já se apropria. Tá bom. Eu vou descompartilhar a tela para ver vocês. Bom, pessoal, vocês ouviram a Vanessa aí, agora vamos estabelecer a conversa, né, as impressões, dúvidas, enfim, a palavra aí também está com vocês, tá bom? Fiquem à vontade aí, por favor. Até para a gente expandir um pouco mais tudo isso que a Rosana traz. Oi, Vanessa?
Oi, me escuta? A gente não está te ouvindo, Éder. Não? Eu tô sim. Alô? Tô te Eu estou ouvindo. Opa, agora, escutando. Deu? agora foi. Estou ouvindo, sim. Deu sim, Éder. Pode ficar à vontade. Beleza. Não, a minha dúvida é... Eu queria saber um pouco mais, de repente, sobre de onde ela é, a Dona Paulino, e se você sabe me dizer como ela começou nas artes, porque é isso, né? Eu sinto bastante dificuldade de, enfim, de me enxergar nesses lugares, né? Da arte, até pelas questões de racismo e, enfim, dificuldades de acessar, enfim, locais, enfim, conteúdo agora, que bom que, né, o Instituto da Cor também abre esses espaços para a gente poder trocar e adquirir conhecimento e conhecer outros novos artistas. Então, se souber me falar um pouco sobre ela, seria interessante. A Rosana é de São Paulo, da freguesia do Ó. Ela ainda mora lá. O ateliê fica lá também. Ela é super acessível. E a Rosana, ela não queria ser artista, pasmem vocês. Ela achava que ela ia ser outra coisa. E aí ela entrou na ECA e ela continuava não querendo ser artista, mesmo cursando artes visuais. Ela demorou muito para entender que ela tinha uma potência, né, no trabalho dela. E foram os professores dela que foram trazendo essa consciência dela para as artes visuais, e ela foi construindo a sua estética, o seu processo criativo. Tem um vídeo, eu vou ficar te devendo, mas eu posso depois passar para você, Éder. Você pode me achar, eu vou colocar meu Instagram aqui, que eu tenho no YouTube um vídeo que a Rosana conta a trajetória dela. Então, que é muito bacana de você assistir, porque ela traz essa questão de não se enxergar também, né? De não ter, de achar que não tinha acesso. Então, é muito legal, e a Rosana é super acessível, e como ela tem esse braço na fotografia também, ela trabalha com a imagem impressa, mas ela tem esse braço na fotografia, talvez seja muito bacana de você entrar em contato com ela, e você pode me pedir pelo Instagram ou pelo e-mail, que eu te mando o link do vídeo, tá? Mas ela é paulistana, da freguesia do Ó. E ela ficou lá, né? Ela não saiu de lá. Acho bacana isso também, o artista, né, chegar num outro patamar e manter as suas origens, as suas raízes e o bairro de origem e tudo mais. Quem mais quer me contar ou quer me perguntar? Helena, você tá aí, Helena? Helena é minha aluna, Elton. Olha que legal. Ela tá aí, ó. Não quer falar, né, Helena? Tá com a Bisa ainda? Ivan, eu queria trazer umas reflexões aqui. Acho que tem uma questão da trajetória Quer da... compartilhar com a gente o que você acha, Helena? Acho que ela não está ouvindo. Vanessa, Ouvindo? você está nos ouvindo? Está ouvindo, Van? Você está falando, Elton? Sim, Eu não sim. estou ouvindo vocês. Não está ouvindo? E Olha só, peraí. acho que é só você.
Por que será que parou? Não fiz nada. Pois é. Fala aí de novo. Oi, tá ouvindo? Ih, não tô não. A Helena estava falando e eu não estava ouvindo. Olha, gente, só agora que Calma ela aí, está eu ouvindo, acho eu que eu vou posso falar. sair e vou Ela sempre, voltar. isso Ah, sempre foi voltou. assim. Voltou. Eu ia começar a falar mal de você, aí voltou. Tá vendo? Eu ia falar que sempre foi assim, viu, gente? Ela sempre me cortou, sempre não quis me ouvir, esse tipo de coisa. Mas mentira, gente. Eu não estava ouvindo nada, não estava ouvindo ninguém. É. Só quando chega a minha vez. Olha só, tem umas coisas, assim, acho que puxa, você trouxe tanta coisa, né? E tem uma observação na trajetória da Rosana que me chama a atenção, e a Bárbara, uma outra pessoa que deu um curso de bolso aqui, ela também ressaltou isso, né? Que é a Rosana, ela ser essa artista monumental, né? Porque é monumental a obra dela, né? A obra dela é um negócio gigantesco, sim, tem camadas e camadas e camadas, né? Infinitas. Só depois de mais de 25 anos de trajetória artística, e como educadora também, né? Que só depois disso tudo, só depois de caminhar tanto, que a Rosana Paulino teve uma exposição tão grande quanto aquela retrospectiva na Pinacoteca, né? Assim, demorou muito, né, para ela ter uma exposição com uma abrangência tão grande, tão potente como aquela, e foi uma exposição que eu considero um marco, para mim é um dos marcos de exposições que eu vi. Então, isso é um ponto, né, que eu acho que a gente, nesse aspecto, a gente vai também cada vez mais nos deparando com as manifestações do racismo, né, nas suas escalas, né? O que faz uma artista deste tamanho, né? Não que ela já não fosse reconhecida, ela já era reconhecida, mas o que faz uma artista deste tamanho levar tanto tempo, né, para ter a sua obra exposta desta forma, né? E quanto à obra dela, né, uma coisa que eu fiquei aqui pensando é o diálogo com o tempo que a Rosana faz o tempo inteiro, né? Ela, ela, ela fala do passado, né? Mas ela não faz uma obra que está retratando o passado, né? A obra dela, no meu entendimento, ela mexe com ela faz esse deslocamento conosco, né? Isso que você falou, puxa, que ao mesmo tempo que, que, que é violenta, ao mesmo tempo faz a gente entrar, ao mesmo tempo é doce, é uma coisa que ela é também muito sutil e muito direta, né? Quando ela traz naquelas escrituras, né? Quando ela fala da estrutura que se mantém, quando ela fala da riqueza das nações que está relacionada à escravização de povos, né? Ela está sendo também um discurso muito direto, muito concreto, né? E é muito interessante esse exercício que ela faz o tempo todo, de passado, mas não está só retratando o passado, ela está mexendo com a gente no presente. Ela está tratando do presente, ela está tratando do agora, né? E por isso é tão intenso assim, o nosso reconhecimento, o nosso deslocamento, o nosso confronto, né? O nosso incômodo, muitas vezes, diante da obra dela. Então, são camadas e camadas mesmo de elementos assim que são realmente muito potentes, né? Muito potentes. A Karina está com a mão levantada aqui. Pode falar, Karina. Eu não estou ouvindo de novo, gente. Não, agora não está falando mesmo, não. A Karina, acho que teve algum problema. É porque ela tá com o áudio aberto, né? Mas não sou só eu, não, né? Tá todo mundo não ouvindo. Não está aparecendo, não está saindo som.
Ela falou que tá ela com vai problema escrever no no microfone. chat. Isso. Ela não consegue falar mesmo. O microfone não está funcionando. É só para não, para a gente ir mantendo aqui o fluxo aqui, enquanto a Karina traz a mensagem dela e outras pessoas também, fiquem muito à vontade, gente, por favor. Mas aquela obra que tem aquela imagem da mulher negra com os barbantes arrastando aquele bloco, né? Ainda lamentar, chama. Isso. Fiquei pensando numa coisa do mito de Sísifo, né? Que é um mito aí dentro da filosofia ocidental, né? Do homem que carrega aquela pedra e aí ela até o alto da montanha, e a pedra rola, ele tem que de novo fazer sempre esse exercício, tudo. Aí eu escrevi aqui: e se Sísifo fosse uma mulher negra, né? Que pedra é essa, né? Que pedra é que carregamento é esse, né? Que enquilharia é essa, né? Que você tem que carregar ao longo da história, né? Como um peso, né? Que te segura, que te coloca para trás, que exige esforço, né? Eu fiquei pensando muito nisso aqui. Ó, a Karina disse o seguinte, que ela pensou na obra dos bastidores e em como essa estrutura de silenciamento ainda existe, mas de outras formas. Exato, dessa forma que o Elton falou que a obra é ainda atual, né? Comentou que ainda mexe com a gente hoje e diz sobre o futuro. Quando pensamos em representatividade, o espaço é disponibilizado, entre muitas aspas, como, por exemplo, o acesso ao ensino superior e à lei de cotas. Mas o silenciamento e a violência seguem, tão violento quanto a obra da Rosana e tão sutil também. Exatamente, mas é sobre isso que a Rosana fala, e é sobre isso que a gente precisa discutir, né? Que é a sutileza da violência, porque ela deixou de ser escancarada e ela passou a estar nas entrelinhas, mas ela não deixou de existir, né? E quando a gente revive e reflete sobre isso, a gente está fazendo as coisas mudarem. O Elton comentou sobre o tempo que a Rosana demorou para adentrar um espaço do tamanho dela, né? Que eu acho que ela vinha em muitos pequenos nichos, muito mais perto de quem estudava do que do lugar onde ela merecia estar. E aí eu fiquei pensando no Maxwell Alexandre. Eu não sei se vocês conhecem o Maxwell, mas eu comecei a seguir o Maxwell Alexandre. Ele era um menino. Eu comecei a seguir no Instagram, porque eu acho vários artistas no Instagram para trazer para as aulas, né? E o Maxwell Alexandre, de repente, apareceu para o mundo, né? E foi muito rápido, porque a obra dele é muito intensa, muito importante, muito pertinente, traz tantos elementos quanto a obra da Rosana traz sobre nós, né? É esse artista que faz a reflexão do Pardo. Pardo é Papel, é o nome dessa série dele, Éder. E ele, de repente, despontou, né? Sendo o avesso do que aconteceu com a Rosana. Ele não precisou de tempo algum. E um dia ele estava abrindo exposição no Brasil, em Paris, em Londres, ao mesmo tempo. Então, eu acho que a gente tem muito para lutar contra essa sutileza que a Karina traz, né? Contra essa violência que está implícita nas coisas ainda, mas eu acho que a gente tem que trazer com força esses exemplos que fazem o jogo virar, né? Que foi o que o Maxwell Alexandre fez, que traz a produção da arte brasileira por outras vias
com a potência que ela tem, com a importância que ela tem, e abrindo espaço onde for, né? A gente precisa trazer esses exemplos o tempo todo e trazer esse espaço para visibilidade, como o Maxwell fez. Tem um outro artista, o Hal Wilson, ele não é um artista negro, mas ele é um artista que vive em tribos indígenas e tem uma obra muito bacana, vou colocar o nome dele aqui que é difícil, Hal Wilson, que também foi um artista de Instagram que eu vi despontar de repente. Ele ainda não tem o lugar que ele merece, mas ele terá. E ele traz discussões muito, muito importantes para essa questão da identidade brasileira, para a questão da produção da arte brasileira, trazendo a nossa brasilidade de verdade, né? Então, esses artistas precisam aparecer. A Karina traz aqui... Não, quem trouxe? Helena. A Helena trouxe aqui uma contribuição, vou ler a contribuição da Helena. Apesar de chegar no meio, foi muita coisa apresentada. O que mais posso destacar é a importância da imagem da Rosana. Digo isso pessoalmente porque você sabe como já é difícil ouvirmos sobre mulheres na grade curricular comum. Então, ouvirmos sobre mulheres negras é ainda mais raro. Há suas exceções. Lembro de ouvir na escola sobre a Chica da Silva e contigo sobre a Carolina de Jesus. Então, fico lisonjeada de conseguir notar visibilidade a essas minorias. Ela representa não somente uma artista, mas também um símbolo de vitória e de mérito. É uma oportunidade gigante de questionarmos a quem damos visibilidade na arte, de questionarmos, por exemplo, a diferença da presença e real importância entre ela e o Romero Brito na arte popular brasileira. Eu só posso dizer que eu tenho orgulho de ser professora dessa pessoa, né? Porque é isso, gente. Como é que o Romero Brito nos representa? Pelo amor de Deus, é a Rosana que nos representa, é o Maxwell Alexandre que nos representa, são as mulheres como a Carolina que nos representam, né? Como tantas outras que a gente pode citar e que ainda não aparecem, mas que hão de aparecer antes tarde do que nunca, né? Porque é isso que a gente está fazendo aqui, né? É esse espaço que o da cor dá para a gente e que a gente pode virar esse jogo. Fala, Elton, o que você ia falar? Eu não. Não estou te ouvindo, de novo. É alguma coisa com você, cara. Não, o Alexandre também está falando e eu também não estou ouvindo. Eu não ia falar, não. A Karina tem uma... Isso, tem uma mensagem da Karina. Tem uma mensagem da Karina. Vou ler, agora eu te ouvi. Aí. É você comigo, ó. O problema é você. Sim. É só para matar a saudade da implicância. Não sei se faz sentido, mas se vê muita discussão sobre o que é racismo, como ser antirracista, mas pouco se fala sobre as pessoas que sofrem o racismo, que trazem as pessoas no centro dessa discussão, no centro dessa narrativa, como artistas como a Rosana traz, o corpo negro no centro da história contada. Eu acho que tem muito a ver, Karina, é sobre isso, né? É de ter o lugar de fala, que eu acho que faz toda a diferença. A Rosana está nesse lugar de fala e ela fala com propriedade sobre essa violência, sobre a questão do racismo, sobre como ele está engendrado na gente. E essa coisa de ser antirracista, eu não sei, eu acho que eu tenho várias ressalvas, né? Eu acho que a gente tem que ser fazendo, né? Não discursando sobre. Então, espaços como esse propõem atitudes diferentes das que a gente vê hoje, né? E forma pessoas que visualizem essas questões de uma outra forma, né? É um pouco o que eu faço na sala de aula,
de trazer essa outra dimensão, de abrir espaço num currículo para falar sobre uma outra história que não é contada, né? E que não propõe que as pessoas enxerguem as diversas formas de atuar contra, mas atuando, não só, né, construindo um discurso que não é prático. Levar para a sala de aula, trazer uma história que ninguém contou, mostrar o quanto de arte é produzido e o quanto de arte boa é produzido por pessoas que estão à margem da sociedade, mas que contam sobre nós e que são muito mais pertinentes, né? Um pouco isso que eu queria falar dessa trajetória da Rosana. Às vezes a gente fica, e a Chimamanda fala isso também muito, a gente fica muito nessa coisa do o sofrimento, a violência, e de uma forma muito pejorativa, mas a gente não fala das conquistas, do espaço conquistado, do mérito dessas pessoas, da luta e do conseguir abrir visibilidade e ser notado e trazer um discurso pertinente, desse espaço de voz mesmo, né? De ser ouvido e da força que isso tem. Acho que a Rosana traz essa reflexão também, né? Da gente poder falar das vitórias e falar do espaço conquistado e falar das coisas bacanas que são produzidas, né? Que a Chimamanda também fala, e que quando a gente lê a literatura nigeriana, africana de várias origens, a gente também percebe, né? De não ser o sofrimento só, mas de ser um espaço em que tudo acontece, em que há adversidades e há sucesso também, e há felicidade também, né? Que eu acho que é importante a gente trazer essa dimensão. Ah, você já achou o Hal Wilson, Elton? Você já conhecia ele? Eu conhecia. Não tô ouvindo. É só o seu que demora, cara. Deixa ligado, eu continuo falando. Delay, Ah, voltou. Aí. Aí eu dou um grito, né? E deixo as pessoas surdas. Não, eu conhecia. Ele é incrível também, faz umas coisas incríveis, né? Sempre. Ele traz muito referencial referencial dos povos indígenas. Sim. É um trabalho bastante crítico também. Muito. Super recomendo, gente. Ele tem das impressões digitais. Sim. E ele usa a imagem da Carolina também, Carolina Maria de Jesus. Uhum. É maravilhoso. É muito incrível. Acho que vai chegar um momento que a gente vai ter que fazer a terceira edição disso. A gente fez, basicamente, né, Alexandre, umas 2 edições, né? Falando de artistas contemporâneos, né? Sim. Falando de artistas contemporâneos negros, né? Um foi eu que dei, outro a Bárbara, e aí a gente pensa até em reeditar isso em algum momento, e até a gente pensa em deixar esse conteúdo disponível de alguma forma, né, Alexandre? A gente tem pensado em algumas formas de disponibilizar cada vez mais os conteúdos do curso por outros caminhos, por outros canais também. É importante. Se quiser, eu faço um desse aí. Eu não vi os outros 2, mas eu tenho vários artistas e alguns não conhecidos, né? Porque eu fuço muito atrás de
de artistas novos e jovens, até para aproximar o discurso, né, das reflexões contemporâneas. Daí eu tenho alguns aí, se você quiser a gente toca uma ideia sobre isso. E até em cima disso, pessoal, é importante, caso vocês queiram, né, sugerir temas, sugerir pessoas, né, para que possam aí contribuir com o curso de bolso. Se vocês quiserem, algum de vocês presentes quiserem também dar um curso de bolso, isso já aconteceu em outros momentos, né, pessoas que vieram assistir e no segundo momento acabaram se oferecendo e deram cursos, então tá aberto aí para quem quiser sugerir. Eu vou até deixar o meu e-mail aqui, tá bom? Então, quem tiver interesse, como eu falei, sugestão de temas, pessoas e caso vocês mesmos queiram dar algum curso, vocês podem entrar em contato, tá? Eu vou colocar aqui o e-mail. Mas para variar, eu copiei e não está ainda. Eu já vou colocar aqui. Ah, lembrando também, amanhã eu encaminho os certificados para vocês, tá bom? O Éder já está colecionando, o Éder já é o segundo aí, hein? Daqui a pouco ele dá um curso de bolsa. Éder, a Nianga que fica A Nianga, quietinha, a Nianga, cara. A Nianga também acho que é o segundo ou terceiro, se eu não me engano. Não, até mais. É. Ela precisa falar pra gente aí quantos, mas ela é terceiro aí. Aí, ó, ela fica quietinha, mas ela tá aí. Leandro, segundo. Muito bem. Legal, muito legal. Puxa vida, que bacana. Bom demais. Bom. Quem mais, gente? Eu acho que, assim, Leandro, eu vou cometer uma inconfidência aqui, porque eu acho que você trouxe uma coisa tão importante aqui, cara, só no particular aqui para mim, né? Elogiando o curso, e eu vou tomar a liberdade aqui de ler o que você escreveu. Ele falou também da maior preocupação dele, né, como apoiador, é justamente ter o cuidado de não falar por, e sim falar de, né, porque as vozes negras já foram tão silenciadas que devem ser sempre protagonistas ao falar das suas vivências, né? E a gente é legal ouvir isso, porque acho que a Van trouxe isso, ela pode falar um pouco mais, né? E eu da cor, a gente tem muito essa preocupação, né? A gente tem muito essa preocupação de... Ó, o Leandro está me autorizando aqui a falar à vontade, agora eu já falei. Ele não viu que estava. Se não pudesse também. Aí, mas eu acho muito bacana isso, porque de fato, acho que o nosso papel é um papel de veicular isso, né? De fazer isso, falar também Girar. muito por si. Né? Por isso que a gente traz sempre as referências, por isso que a gente traz sempre as imagens, né? Que tem uma marca nesse tipo de abordagem do curso de bolsa, quando a gente traz música, quando a gente traz artes visuais, a gente traz bastante imagem, bastante música para as coisas falarem muito por si, né? E a gente aqui como veículos, né? Dessa discussão, como mediadores, como pessoas que estão aqui para também conversar com isso, né? Eu acho que o Leandro tocou num ponto muito importante, né? Que dar voz é uma ação ainda muito difícil, né? E eu fico muito preocupada quando eu vou falar sobre e não falar do lugar de, né? Então, falar, ter a propriedade de falar da história que se construiu, da violência que se sofreu, é muito, muito, muito importante. É essencial que a gente sempre deixe muito claro que a gente está falando de e não por, né, como o Elton trouxe. Então, eu falo de Rosana para que a imagem dela
se multiplique e atinja cada vez mais pessoas, mas jamais falar por Rosana, jamais, porque primeiro que ela não precisa, que eu sou, né, tipo, muito humilde em dizer que eu sou uma professora que caça essas oportunidades de dar visibilidade. E Rosana não precisa de ninguém para falar por ela. Rosana fala por ela mesma e fala da gente, de nós todos, né? Então, é fundamental que a gente deixe isso sempre muito claro e que o meu papel é trazer visibilidade para pessoas que talvez jamais tenham contato, como a Helena falou. No currículo escolar é muito difícil achar espaço. Depende muito do professor trazer aquilo que lhe toca, né? A curadoria da sala de aula, sobretudo em arte, depende muito do professor. Então, eu tenho uma responsabilidade imensa de corrigir esses infortúnios que fazem a gente ser visto pela obra de alguém que não fala da gente. Eu preciso corrigir isso o tempo todo. E o meu papel é esse, né? Trazer visibilidade para quem não teria acesso. Não porque o trabalho da Rosana precise ser dito por alguém, mas pura e simplesmente para que ele se multiplique, se espalhe, me atravesse, né? Acho que é isso. Muito bem. Mais alguém aí, pessoal? Mais alguma impressão, pergunta? O Leandro estava falando que a Patrícia Hill Collins fala exatamente isso. Ela foi por tanto tempo silenciada, por esse motivo, ela fala tanto hoje, para libertar tudo que foi reprimido. É isso, tem que falar mesmo. Obrigada, Tatiana. Obrigado, Tatiana. Obrigado. Bem mais vezes. Sim. Não estou ouvindo de novo. Elton, você está proibido de fechar o microfone. Eu não te escuto toda vez que você fecha, a hora que você abre. Andresa, muito bacana você ter vindo também. Obrigada, viu? Andresa, obrigado. Obrigado. Leandro. Que bom, Leandro. Que bom. Legal, muito bom, muito bom. Aí, voltou. Que bom. Poxa, que bom. Que bom que está ajudando nas pesquisas aí. Que bom. E aí mais para frente, né, quando você defender, aí você volta aqui para falar, isso. Com certeza. Exatamente, né? Poxa, muito obrigado. Que bom. Voltem mais vezes, gente, por favor. Obrigada, Éder. Sim. E traz suas fotos, a gente quer ver. Hein? Sim. Sim. Isso mesmo, cara. Vai trazendo, vai colocando isso daí para fora, meu. Acha a gente lá no Instagram, Isso. para a gente poder seguir também. Já pensa aí num curso de bolso relacionado à fotografia, né, Elton? Exato. Exato. Trata da sua pesquisa. Fantástico. Se quiser abrir um pouco o seu processo, cara, assim, venha mesmo. Sabe, o exercício, você falando dessa questão da entrada nessa atuação como artista e tal, é um exercício bastante interessante, né? Eu, como artista, às vezes todas que eu fui provocado a falar sobre o meu trabalho, a apresentar o meu trabalho dentro de uma discussão, foi muito interessante para ver o meu processo, para enxergar o meu processo e recontar isso, sabe? E é incrível porque se descobre muita coisa, né? Descobre muita coisa, sabe? Então, fica aí o convite, sentir a vontade de estar conosco. Não, obrigado, gente.
Então é isso, né? É um processo muito profundo, né? Muito doloroso às vezes. E eu vou participar da minha primeira exposição agora em agosto, uma exposição coletiva. Então ainda tô devagarinho, mas tô nos meus primeiros passos. Então só amadureci algumas coisas internas, depois de fazer uma terapia, algumas coisas para para poder ir com calma. Mas com certeza eu vou acompanhar vocês, vão estar perto. E a gente vai trocando. Com certeza um dia, quem sabe eu me sinta mais seguro. Mas com certeza a gente vai conversando. Obrigado pela abertura aí, vocês são demais. Valeu. Obrigado. A Nianca falou que é da área de moda. Então tá ajudando outra área muito bacana da gente discutir, cara. Tem várias coisas para a gente pensar nesse sentido. Sem dúvida. E como eu falei, a ajuda de vocês é fundamental para a gente fechar, né? Temas, calendário já para o 2023, a gente já está pensando, então é muito bem-vindo tudo que vocês trouxerem aqui, tudo isso vai ser muito bem-vindo para nós. Olha, o Leandro está falando aí de novo, só para mim, que ele é sociólogo e Leandro, Alexandre, eu, Vidal, somos alguns dos fundadores do DACOR, somos da sociologia também, viu? Olha só, a Karina usou um pouco do seu material na aula, tem ajudado mesmo. Ô, gente, eu queria pedir uma coisa para vocês. Agora eu vou aproveitar, agora sou eu que vou pedir. Queria pedir uma coisa para vocês. Vocês que estão falando isso, pô, está me ajudando nas pesquisas, está me ajudando de tal forma, estou usando esse material na aula, tal. Poxa, escreve um depoimentozinho sobre isso para a gente, porque isso faz a gente também divulgar o curso e mostrar o quanto que o curso está mexendo com vocês, está mexendo com as pessoas, está provocando. Então, se puder se sentirem à vontade em relação a isso, pô, ajuda pra caramba. Ajuda a gente pra caramba. Então, seguir a gente, mandar no privado, mandar ali no direct do próprio instituto. Divulgar o máximo que puder também, né? Divulgar o DACOR, divulgar os cursos. Acho que é muito importante a gente fazer esse movimento, sabe? Espaços assim, a gente sabe que tem que crescer, tem que avançar. Com certeza. Tá. Então eu vou cobrar, hein? Mas é isso, gente. Acho que a gente vai para as considerações finais, né, Lê? Sim, não. Pode a palavra final aí da Vanessa, né, para fechar aí, alguma última coisa que você queira falar, Vanessa, uma última consideração, e a gente termina. Não, eu já falei tanto, gente, acho que é isso, né? A importância desse espaço, a importância da gente levar a todos os cantos esse conhecimento e a abertura para essa visibilidade, que é uma produção riquíssima nas artes visuais, que eu vou falar, né, do meu campo de conhecimento, e que é muito necessária para a gente revisitar a história, para a gente reconstruir narrativas, para a gente consertar, se é que é possível, né, essa trajetória da construção do Brasil, para a gente unir forças e contar a história de uma maneira diferente, da maneira correta e com os pertencimentos que ela precisa ter, com o reconhecimento que ela precisa ter, e mudar essa relação que as artes visuais têm com a falta, né, de conexão com o Brasil e que vem mudando já há tanto tempo e que a gente não tem visto. Muito bem. Isso aí. Então, mais uma vez, agradeço. Falei para você não fechar o microfone. Tá me ouvindo, Vanessa, não? Você eu ouço, eu só não ouço ela. Só o Elton aqui no outro. Mas, mais uma vez, agradecer muito, viu, Vanessa, pelo curso, pela sua participação, né? Nossa, foi fantástico, foi muito, muito, muito rico, muito rica a discussão, né? A forma que você conduziu, então a gente só pode agradecer muito.
e esperamos, né, uma outra vez, com certeza, né, outras vezes. Tá bom? Obrigado. Eu que agradeço, Alexandre, demais por esse espaço, porque eu acho muito importante que a gente garanta mesmo reflexões e a proximidade com a obra de arte, e essa experiência é fantástica para mim também. Então tá bom. Pessoal, obrigado pela participação, obrigado em relação a todos, todas aí, foi muito bom. Como o Elton falou, venham mais vezes para os outros cursos, a gente vai estar divulgando depois o calendário para semestre que vem, então a gente só pode agradecer muito, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos, e a gente se vê de novo numa próxima vez. Boa noite, gente. Bom descanso. Obrigado por tudo, pela presença, pelo tempo de vocês. Ivan, pela generosidade de sempre, e mais uma vez, e por tudo. Muito obrigado. Obrigada, mesmo. gente. Obrigada. Valeu. Boa noite, Heleninha. Valeu, gente.